Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, a sua resede, sua benevolência. Nós deixamos de gravar os vídeos porque tivemos problemas tanto na gravação, na gravadora, como também no computador. Mas estamos voltando aos pouquinhos. Que Deus abençoe a sua vida. Um dos grandes problemas que existe em relação ao homem, na verdade, nos relacionamentos humanos, é a questão da raiva, do ódio, de algumas coisas que ficam no coração das pessoas, geralmente em relação às outras pessoas. Nós estamos falando de perdão, de perdoar. E nós vamos trabalhar aí com dois textos bíblicos hoje, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento também, iniciando com o Novo Testamento, para que nós possamos entender qual é a visão de Jesus na questão do perdão. Não se esquecendo que, na verdade, o perdão, quando nós perdoamos, ele não faz bem à pessoa a quem nós perdoamos. Ele faz bem a nós mesmos, né? Então, no texto de Mateus 18, nós temos aqui no versículo 21, Jesus, um pouco antes, estava ensinando diversas coisas aos seus discípulos sobre a traição, sobre impostos, sobre humildade. E ele vai falar depois sobre uma questão da disciplina na igreja. Essa igreja aqui que Jesus fala não é a igreja estabelecida como nós conhecemos hoje ainda, porque não tinha sido estabelecida. É uma eclésia, é uma assembleia, um tipo de uma sinagoga. Então Jesus fala: se o teu irmão pecar contra você, o que você deve fazer. E na continuação desse ensino de Jesus, o Pedro então vai perguntar no versículo 21 do capítulo 18. Ele pergunta o seguinte para Jesus: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro aqui está usando até talvez um pouco de arrogância, porque os rabinos antigamente diziam que deveríamos perdoar pelo menos 3 vezes. Quando ele fala 7 vezes, ele está achando que ele é o mais bondoso dos homens. E Jesus então vai responder a Pedro da seguinte forma: respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, que daria mais ou menos 490 vezes que você deveria perdoar a pessoa que te ofendeu, a pessoa que te maltratou, a pessoa que te destratou, a pessoa que trouxe tristeza ao seu coração por algum motivo. Então, eu penso da seguinte maneira: como nós deveríamos fazer, como Jesus falou, 70 vezes 7, 490, então cada vez que se pecasse, você teria que fazer 70 vezes a mais, ou seja, isso seria infinito, né? Porque você não perdoaria só 490 vezes. Então Jesus ensina a Pedro em relação a essa questão do perdão, que você deve perdoar. Na oração do Pai Nosso, nós sabemos que existe: perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. No caso, algumas orações dizem devedores, as nossas dívidas, né? No caso, perdoando as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, ou nossas ofensas como perdoamos aquele que tem nos ofendido. Depende da tradução que você tenha na sua casa, a Bíblia que você tem. Nós temos então essa questão de Jesus ensinando para nós. Então nós ficamos muitas vezes remoendo aquilo como um boi, uma vaca que faz aquela remói, né? Depois ele engole e faz novamente, ruminando aquela comida, aquela grama. E nós muitas vezes ficamos também ruminando o ódio, o rancor, a mágoa, a tristeza em relação àquele que nos ofendeu. É interessante, porque no texto que nós vamos falar um pouquinho só, no Antigo Testamento, ele está em Gênesis, lá no capítulo 45, quase no finalzinho, faltando 5 capítulos para terminar o livro de Gênesis, sobre José. E nós sabemos que José tinha sido vendido pelos seus irmãos e ele passa uma temporada no Egito ali preso, né? Uma parte na casa de Potifar como escravo e depois uma outra parte ele passa preso até ele subir ao segundo poder do Egito. E foram os irmãos, os próprios irmãos dele, que o fizeram com que ele chegasse a essa situação.
Nós, se formos ler o texto bíblico, a partir da história de Jacó, nós vamos ver que as palavras vão piorando. É raiva que os irmãos têm de José, muita raiva, ódio, muito ódio do irmão, até chegar a vender. É lógico que José também não era bonzinho, né? José era um fofoqueiro, ele contava as histórias para o pai do que os irmãos faziam, e também um pouco arrogante, porque ele teve alguns sonhos, e ele vai então falar para o pai, para a mãe, para os irmãos, dos sonhos que ele teve, que na verdade eram sonhos que ele seria superior a todos eles. Ele não se conteve e falou. E os irmãos então fazem isso com José. É interessante porque José vai e agora está no poder, e aquela fome no Egito, nunca aconteceu antes de fome no Egito e fome também na Palestina. E nesse momento de José acontece a fome no Egito e a fome também na Palestina. E os irmãos de José descem, nós conhecemos a história, e ali depois José se revela, depois Jacó morre e os irmãos ficam com medo. Ele se revela, quando ele se revela aos irmãos, aí os irmãos pensam, bom, agora a gente vai morrer, porque ele vai matar a gente, porque nós vendemos ele como escravo. Mas José perdoou os seus irmãos. É lógico que ele faz um teatrinho antes, né? Ele vai apavorar um pouco os irmãos, mas quando chega aqui, ele vai dizer o seguinte para os irmãos dele, no versículo 5 do capítulo 45 de Gênesis: agora, pois, não vos entristeçais. Quando ele se revela, ele revela a identidade que ele é José, o seu irmão, né, o irmão deles. Nem vos irriteis contra vós mesmos. Bom, não fiquem agora triste com vocês, nem com raiva de vocês, porque vocês fizeram isso, né? Por que ele fala isso para os irmãos? Contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Aí ele vai dizer o porquê. Porque para a conservação da vida dos irmãos e do pai dele, Jacó, Deus me enviou adiante de vós. José aqui, ele também muda, né? Ele muda a sua arrogância, a vida dele como era também, e ele agora perdoa os irmãos dele. Então parece-nos que aquilo que Jesus está falando para Pedro e o que José aprendeu é super importante para nós hoje. Nós sabemos que existe mágoas, tristeza entre familiares, entre irmãos, entre o filho e o pai, filho e a mãe, filho e o pai, filha e a mãe também, entre amigos. Você se sente traído, você se sente ludibriado, você se sente desprezado, e aí você vai nutrindo e vai transformando essas situações nessa ruminação da vaca, do boi, né? Bovina no caso, e você vai passando mal, você vai estar na verdade você está se envenenando. E quando você chega aqui em José e você vê o que José fez, o que ele fez com o irmão, o perdão que ele teve de uma coisa triste, ali é terrível mesmo, porque ele foi vendido como escravo. E ele era o filho preferido de Jacó, tratado como um príncipe. E você vê Jesus respondendo a Pedro quantas vezes deveria perdoar o seu próximo, no caso. E Jesus vai dizer, você vai ter que perdoar sempre, na verdade, sempre. Né? 7 vezes 7, 7 vezes não, 70 vezes 7, aí vai embora e você não consegue, vai perder a conta e você vai ter que ficar perdoando. Por que nós teríamos que entender isso? Tanto a questão de José como a questão de Pedro, Jesus respondendo. Porque eu estou dizendo aqui para quem, volta e meia eu digo isso, né? Para quem acredita em Deus, para quem acredita em Jesus. Eu não estou falando para aquele que não quer saber, que é incrédulo, que não aceita a existência de Deus ou de Jesus, o que quer que seja. Porque nós fomos perdoados. Nós fomos perdoados porque Jesus, ele se entregou por nós. É o texto bíblico que nos diz, e esse é o fundamento, na verdade, do cristianismo. Ele se entregou por nós, morreu por nós, pelos nossos pecados. Nós estávamos em dívidas com Deus, na verdade. Nós devíamos a Ele, e Ele vai então quita essa dívida. Ele perdoa essa dívida. Lá no texto de João, no finalzinho, quando Jesus eles colocam um vinagre para Jesus beber, ele toca na esponja e ele vê que é vinagre, e ele fala assim, tetelestai, ou seja, está consumado, está pago, e ele entrega o Espírito dele, por amor a você e por amor a mim. E ele nos perdoou de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados, quais sejam o que for o pecado para você ou não. Então, ele vai nos ensinar que, assim como Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar o outro, por mais que ele tenha feito alguma coisa de ruim para nós. É fácil? Não é fácil. É como dizem os italianos, non è facile, é difficile. Então, é difícil.
Mas nós temos aqui uma instrução, nós temos aqui um exemplo de José, nós temos um exemplo de Jesus falando para Pedro que deve perdoar, você deve perdoar. Temos um exemplo claro que é Jesus se entregando por você, por mim, e temos um outro exemplo maior ainda que é Deus perdoando, apesar de a humanidade, a maioria da humanidade, desprezá-lo, rejeitá-lo, ele perdoa. Então, ao invés de nós sofrermos com esse câncer, essa coisa que vai comendo o nosso interior, a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, em relação àquele que nos fez mal, e todos nós fazemos mal a alguém. Todos nós muitas vezes cometemos sem querer e sem saber, até realmente uma coisa que vai entristecer o outro, por um gesto, por uma palavra, por um ato. Então nós não estamos livres de nós também magoarmos os outros e também sermos perdoados pelos outros. Quando Jesus está na casa de Simão, eu já falei sobre isso, e Simão fala assim, esse cara não é profeta não, porque se ele soubesse essa mulher que é prostituta, ele saberia. E Jesus então vai conversar com Simão, e ele fala, olha, essa mulher está aqui porque ela amou muito, e por ela amar muito, muito foi perdoada. Nós temos então que trocar, fazer essa troca entre o ódio, o rancor, a mágoa, e nós então temos o perdão, e nós então poderemos seguir amando, tendo esse amor de perdão por outro e também livre, porque quando você perdoa, como disse no começo, você não está o outro sendo agraciado, é você que é agraciado, porque essa mágoa, essa tristeza, esse rancor, esse ódio, essa vontade de matar, desgranar o outro, sai do seu coração e você fica livre. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Eu tenho que perdoar sempre. Perdoar aquele que quando você ligam para você na sua casa, dos call centers, querendo que você compre aquilo e não deixa você nem falar, e você fica irritado, ou quando você vai requerer alguma coisa e você fica pendurado no telefone mais de 1 hora, então você fica irado e começa a tratar a pessoa mal, né? É um pecado, é um erro, mas perdoa, está trabalhando ali, né? É o trabalho dela, infelizmente, ela está aí necessitada, e nós temos que trabalhar com essas situações, perdoar. Desde essa pessoa que você não conhece, que você não vê, que está lá longe no telefone, no call center, onde quer que ela seja, até dentro da sua casa, o seu próximo, o seu parente, o seu vizinho. Então é isso que Jesus está nos ensinando. Olha, 70 vezes 7 é infinito, vai. Ou aprenda como o José. Olha, não fique triste. Você fez isso, mas isso gerou uma bênção não só para mim, como também gerará bênção para você também. E você perdoa. E entendemos o que Deus fez por nós. Apesar de nós sermos devedores dele, apesar de nós sermos, até o texto bíblico diz que nós somos inimigos de Deus. Apesar de nós sermos inimigos de Deus, ele sempre nos amou e ele era nosso amigo e ele nos perdoou em Cristo Jesus para que você tivesse uma vida livre, um coração livre, sem canga, sem nenhuma opressão de quem quer que seja. Tanto de organizações, como também de pessoas. Não. Deus fez com que você, quando você entende o que Ele fez por você em Cristo Jesus, você é livre. Eu digo para aqueles que creem, para aqueles que reconhecem, para aqueles que necessitam também até desse arrancar dessa erva daninha. Nós sabemos que quando nós arrancamos a erva daninha, ela volta a brotar. Então nós temos que estar arrancando sempre a erva daninha, sempre aquela grama, aquele mato que está crescendo, porque ele volta. E fazemos isso também no nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, de arrancar tudo que é ruim, né? De querer matar o outro porque o outro te fez mal. Não, perdoa. Você vai ver no decorrer da humanidade situações terríveis que aconteceram com pessoas e que elas perdoaram o outro. Até inclusive em pessoas que mataram o filho de um e o cara vai lá e perdoa, a mulher vai e perdoa o assassino. É fácil? Não é fácil. Mas eu creio que é um crescimento muito grande e é um alívio para o nosso coração. Deus, Ele sempre nos amou, Ele sempre nos perdoou e Ele sempre está pronto a ouvir o que nós temos para falar com Ele. E nós precisamos então, é uma palavra meio assim no nosso meio, eu não gosto muito, mas tudo bem, é liberar. Então você libera o perdão para um, libera o perdão para o outro, para aquele até que te fez mal, e esquece.
leva a sua vida da melhor maneira possível, sem mágoa, sem rancor, sem esse câncer corroendo o seu coração, o seu interior. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, com bênçãos do céu, bênçãos da terra, com a paz no coração, com alegria no coração, com essa leveza, essa liberdade de você poder perdoar. E nós então, apesar dos as questões, impedimentos que nós tivemos, a gente vai, com toda certeza, se Deus quiser, nós continuaremos fazendo os estudos e também trazendo essa reflexão para cada um de vocês. E que você esteja em paz, para a paz, vai para a paz, em nome de Jesus. E Deus abençoe você.